Siga nossas redes sociais da TV Independência Carpina, Facebook, YouTube e Instagram. TV Independência, a TV que faz a diferença. Apoio Cultural, EGR Atacadista, Organização Júnior Dival, Casa dos Parafusos, Avenida Congresso Eucarístico Internacional, 916, em Carpina, fone 3621-1482 e Casa das Máquinas e Ferramentas, 3621-4908. Hugo Placas, Carpina, Lagoa do Itaenga e Orobó. Frigorífico Casa do Camarão, frutos do mar, no centro de Carpina. Arthur Locações, aluguéis de máquinas para sua construção, bitoneiras, escora metálicas, compactadores, andaimes e entre outros. Arthur Locações, Rua Paulo Tavares de Lima, 261, Carneiro Leão, Carpina. Informações pelo fone ou WhatsApp 99807-5252 ou 99888-1399. Restaurante Pizzaria Sabor do Nordeste é Deliver. BR 408, no Posto Carvel, no Bairro Novo, em Carpina. Acesse agora mesmo o nosso Instagram, Sabor do Nordeste Carpina. Ou ligue pelo fone ou WhatsApp 99816-3792. Deputado Estadual Coronel Alberto Feitosa, esse sim, trabalhando sempre com o povo. Imobiliária Santana, organização do amigo Joel Santana, Avenida Estácio Coimbra, 840, no centro de Carpina. Informações 996617979. Organização do amigo Joel Santana. Acreditem, nós escolhemos o lado certo da história. Programa Papo de Direita, do Grupo Direita Mata Norte, com Nelson Revoredo e André Isidoro. Todas as quartas, nas páginas do Direita Mata Norte e da TV Independência, no YouTube e Facebook. Programa Papo de Direita, com Nelson Revoredo e André Isidoro. Estamos apresentando Papo de Direita. Carpina região, você da Zona da Mata de Pernambuco, você nosso ouvinte, você que assiste aí o nosso programa semanal, quero dizer que seja bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui para comentar os assuntos aí da semana, os assuntos que nos incomodam, nós da direita, nosso papo que a gente bate aqui toda semana. E como sempre, meu amigo Nelson Revoredo está aqui ao meu lado para a gente fazer os comentários. Boa noite, seu Nelson.
Boa noite, André. Boa noite vocês que nos acompanham há tanto tempo. Muito tempo, né? Me veio agora a lembrança de 2017, não é? Naquela campanha que ninguém imaginava, um candidato ali desconhecido das massas, Isso. embora tivesse toda a experiência, né, ali do Congresso O pessoal Legislativo. quando eu falei isso, muito antes, eu digo, o presidente do Brasil vai ser Bolsonaro. O pessoal dizia que eu era louco, que eu era doido, que eu não estava no juízo perfeito. Hoje é dia de saudosismo. Em 2017, daí a gente começou formou-se o grupo, a partir ali da ideia de Marcílio, né? Isso. E de mais algumas pessoas. Eu vim depois, ainda em 2017. E aí formou-se esse exemplo, né, de vontade popular. E aí a gente ficou nessa linha de frente. Isso. Aqui em Carpina. A gente só acompanhou a vontade da população, né? A população queria, protestava muito, queria mudança na política. E como a gente falava e se expunha até, né? Aí o pessoal botou a gente no meio que numa... vai lá, fala isso, faz aquilo. E a gente começou a fazer uma livezinha falando sobre política. E as pessoas começaram a concordar com a gente, começaram a incentivar. Era uma live numa garagem. Isso. E daí a gente começou a interferir, de certo modo, nos caminhos políticos. Fizemos até um movimento legal aqui em Carpina. Daí né? vieram as carreatas, motociatas, encontros, passeio ciclístico. Ainda hoje, senhor Nelson, eu encontrei aqui na minha maleta aqui, cópia dos ofícios que a gente mandava para Polícia Militar, para a Prefeitura, para o SAMU, sobre as carreatas que eram feitas aqui, né? Porque o Direita Mata Norte é quem encabeçava. Depois vieram outros grupos, a gente cedeu até esse protagonismo, porque o interesse da gente é sempre que a direita cresça, que outros grupos também cresçam, que mais pessoas comecem a participar, né? A gente nunca teve intenção de dominar nada, de ser dono de nada. A gente só quer incentivar para que a direita ocupe o lugar que lhe é merecido na política do Brasil e até do mundo, né? Eu me recordo, André, puxando aí esse gancho, de que naquele período, né, tomou-se forma e nós fomos procurados, inclusive por alguns... Até hoje somos, né, Celso? Candidatismo ou prováveis candidatos, não é isso? Que se engajaram, quiseram se engajar outros nisso, mas nós continuamos sempre autênticos. Eu me recordo que a gente até fez uma postagem com o símbolo do Direita Mata Norte e embaixo autêntico. Porque a gente não levou o nome de direita, primeiro com a pretensão de ser único. A gente queria fazer parte do projeto. E nós conseguimos com a eleição de Jair Bolsonaro. E continuamos em evidência até hoje, como grupo mantendo de direita, esse discurso em alta, Mata Norte. Eu queria levar um detalhe a você que nos acompanha, muito interessante. André se recorda, quando eu falar agora, ele vai asseverar. De que quando veio a campanha já para de prefeito e depois 2 anos depois para deputado e para o Senado, e naquela época nós fomos procurados por políticos, inclusive de uma linha diferente de pensamento. Isso. Que não a da direita conservadora, e nos propuseram, Fernando Lucas, eles se engajarem para que nós, os protagonistas verdadeiros da direita aqui em Carpina, na região, de que nós dessemos o apoio. E nós continuamos autênticos. Isso. E, olha, o nosso projeto não é esse. Eu me lembro que teve gente até, senhor Nelson, de direita, que chegou pra gente e disse assim, olha, a gente tem um grupo aqui que é do estado, né, de Pernambuco. Então vocês que tem um grupo bom aqui de Carpina, que vocês fazem conversa sobre política, mantém um discurso aqui da direita, coisa e tal, vocês podiam se juntar com a gente. Eu digo, sim, como assim se juntar? É uma união de grupos? Não, assim, vocês deixavam de ser Direita Mata Norte e passavam a ser esse grupo aqui igual com a gente. Eu lembro que eu bati no ombro do camarada e disse, a gente é muito orgulhoso do trabalho que a gente fez aqui, a gente não vai deixar de ser Direita Mata Norte para ser agora trabalhar junto pela direita, a gente vai sempre. Mas deixar de ser Direita Mata Norte a gente não vai, não.
Esse grupo praticamente, né, ele Acabou, tem um nome, mas acabou. Acabou, não tem mais, se extinguiu. Então a gente continua hoje, E a gente depois tá de 17, são 6 anos. Isso. Passamos por muitas situações, não é isso? Mas continuamos ao tempo. Pulamos muita fogueira. Driblamos muita rasteira que vieram para dar na gente. Mas nós nunca nos propusemos, primeiro, como sendo o único grupo de direita. Nós nunca nos propusemos como sendo legítima direita. Donos de verdade. Ou de verdade, alguma coisa, não. Nós somos os conservadores, somos representantes do bolsonarismo por uma questão, primeiro, de know-how, né? A gente está desde 2017 Desde nisso. que ninguém dava importância para isso. Passamos por várias situações, fizemos parte da campanha municipal, inclusive com candidatos do grupo. Candidatos de direita, partido De direita puro, também, puro a linhagem, sangue. uma Puro linhagem, sangue, direita puro afastando aquela política, essa política, digamos, convencional que se tinha aí, né? Melhorou muito. Os candidatos a Melhorou vereadores não prometiam, não davam dinheiro a ninguém, não prometiam coisas que não são do trabalho do vereador. Eu fui o candidato a prefeito não oferecia coisas que não são do trabalho do prefeito. E a gente conseguiu fazer uma campanha bonita que chamou a atenção aí. Inclusive o plano de governo que foi publicado, né, que antes de todos, né, foi um plano que foi muitos jornalistas nos homenagearam, nos elogiaram pelo plano de governo que foi construído do Direita Mata Norte, junto com o candidato da ocasião do Partido Democracia Cristã, o Dedo Picolé, aqui na época, e junto com os vereadores também, a gente se reunia, se lembra, discutia as ideias, né, e colocamos no papel e lançamos o plano de governo. Nós tivemos duas situações interessantes. Primeiro, eu fui candidato a vereador. O Partido da Democracia Cristã, que era de direita. Autenticamente direita. Autenticamente. E eu digo com muito orgulho, né? Eu não paguei uma conta de luz e de energia de ninguém. Eu fui candidato na eleição e não paguei um remédio nem nada. Eu não digo que as pessoas precisam, não, porque a gente faz isso sem ser candidato. Eu já faço isso, sempre fiz isso é pra ser sem feito, ser candidato. Isso é pra ser feito, mas naquela eleição eu nunca fui procurado, também não nesse sentido. O problema é que isso virou moeda de troca pelo voto, né? E isso se caracteriza até compra de voto. Então a própria população deveria abdicar dessas práticas. Mas a gente não sabe como é que anda as coisas por aí. Vamos avançar, senhor Nelson. Só outro detalhe, é de que me parece que 419 candidatos a vereador, eu fui o único que fiz o santinho para distribuir ao lado de Bolsonaro. Nenhum fez. Eu fiz ao lado de Bolsonaro, distribuí porque eu disse, eu sou bolsonarista e o santinho tá aí, eu não vou fazer passar pano. Mas foi assim, né? Então vamos seguir. Bem, de lá para cá, desde que a direita começou a se levantar, as outras eleições no Brasil, não só a presidencial, né? Mas começaram a ter uma relevância. Estamos tendo, por exemplo, agora a eleição para o Conselho Tutelar, que aconteceu agora no último domingo aí. E tivemos boas novidades ainda pelo país todo. A gente vem dizendo, pessoal, que a gente não deve achar que a gente foi derrotado, não. A direita não. A direita está crescendo de forma exponencial. E hoje nós temos, como conselheiros tutelar, 70% em todo o país dos conselheiros tutelar de viés conservador, direitista e cristão. Inclusive aqui em Carpina temos aí na suplência como eleitos muitos candidatos aí cristãos, conservadores. E isso é uma coisa que a gente deve se orgulhar. Essa participação da direita na política está aumentando consideravelmente. Não tem mais volta. Pessoal. Então, Lucas, por favor, coloca o primeiro print aí pra gente começar os debates de hoje, a conversa da gente. Tá meio cortado aí, pessoal, mas a gente tá aí no site do governo, vocês estão vendo lá, né, gov.br. E saiba o que faz e como é a rotina de um conselheiro tutelar, profissional essencial para proteger os direitos das crianças e adolescentes. Bem, o que é um conselho tutelar, né? Conselho, vocês sabem o que é, né? Mas tutela, o que é uma tutela? O nosso próximo print traz no dicionário o conceito de tutela, né? Proteção exercida em relação a alguém ou algo mais frágil.
encargo jurídico de valor de velar por representar na vida civil e administrativa os bens de menor, interdito ou pessoa desaparecida, né? Tutoria. Tem outro aqui no direito, né? Autoridade legal para fazê-lo, tutoria. Outras definições aqui: atividade jurisdicional que visa proteger direitos que estejam sob ameaça iminente. Aquela atribuída por juiz por não haver tutor testamentário nem parentes que aceitem o encargo. Bem, pessoal, como vocês veem, né? Conselho e tutela, juntaram essas duas palavras e formaram o conselho tutelar. É um grupo de pessoas que exercem a tutela. Isso foi criado, pessoal, por causa da ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde foi determinados os direitos, né, que as crianças e adolescentes têm no país, que tem que ser protegido. Então, esse conselho tutelar tem que defender isso. Mais para frente, no próximo print, que a gente tirou lá do site do governo, né, nós estamos vendo aí a explicação que eu estava falando para vocês agora, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no seu artigo 3º, determina que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de promover o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Eu queria que vocês olhassem essas palavras com muita atenção. Desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, para dar efetividade ao que está disposto no dispositivo legal e essencial à presença de um profissional, em específico conselheiro tutelar. Bem, esse desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, né, ele é disponibilizado pelo Estado junto com a família, junto com quem tem a tutela normal das crianças, né, dos jovens, do adolescente, é a família, é o pai e a mãe. Então, quando o Estado começa a interferir, é porque ele está aceitando de que a família não está cumprindo essa função. E se a família não cumpre essa função, é devido aos desajustes e desestruturações que existem, né? E como é que acontece isso nas famílias? Isso é uma questão que a sociedade, né, senhor Nelson, tem que começar a avaliar. Porque o Estado, ele não vai fazer isso do mesmo modo que a família vai fazer, não, viu? A família está ali incluso nesses cuidados um sentimento, né? A questão afetiva, né? O Estado não tem uma questão afetiva com as pessoas. O Estado é uma instituição. A questão afetiva é com a família. Então, olhando aí o print novamente, Lucas, por favor. Promover orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimentos de ensino, se necessário. Não, isso aqui é já... pronto, é que faz parte, né, do conselheiro, né? Conselho tutelar. Aqui, de acordo com ECA, as atribuições do conselheiro tutelar e, portanto, dos membros que compõem atender as crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados. Além disso, o conselheiro tutelar é responsável por promover o encaminhamento de situações aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. Isso aqui já é o Estado considerando que a família não tem condições de tomar conta da criança, que já tem alguma desestruturação, alguma coisa que o conselheiro vai ter que ir e, de acordo com o ECA, aconselhar, né? Tomar a frente ali daquela proteção daquela criança. Vamos mais para frente aqui. Promover orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimentos de ensino, se necessário, e ainda inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, também fazem parte das atribuições dos conselheiros.
A família aqui já foi colocada, seu Nelson, não como base de tudo isso. A família aqui já foi colocada como um apêndice dessa estruturação da criança. Como se o conselho... Então, veja a importância de você colocar desse conselho, né? Das pessoas que estão lá. Elas vão aconselhar, proteger e encaminhar a família a dar à criança toda a proteção de que ela tem direito. Quando a gente vai votar no conselheiro e a gente vota numa pessoa, por exemplo, que não tem filhos, não tem família, a gente está colocando a pessoa usando um termo esquerdista aí, num local onde ele não teria fala, né? Como é que o conselheiro vai dizer pra gente como é que a gente vai cuidar do filho da gente se ele não tem filho? É como você chegar para uma mulher e dizer o que é que ela vai fazer, né? Isso é o conceito da esquerda, calma, hein, pessoal? Veja só. Como é que você vai dizer para a mulher o que é ser mulher se você não é mulher? Como é que você vai dizer para um homem o que é ser homem se você não é homem? Como é que você vai dizer para o conselheiro o que é criar um filho se ele não tem filho, não tem família? Não paga, às vezes não paga suas próprias contas. Então, é importante demais avaliar isso. Agora a eleição já está feita, os conselheiros estão lá. Mas a fiscalização é nossa, é da sociedade, né? É nossa, até porque o conselheiro pode sofrer impeachment também. Ele pode ser tirado desse cargo do qual ele investiu, do qual ele foi votado. Todo mundo que foi votado pode sofrer impeachment. Entende? Então, os conselheiros, eles têm que seguir a lei, têm que ter o seu procedimento também, e é fiscalizado pela sociedade, pelos vereadores, por todas as outras instituições, em prol do bem comum. O senhor foi votar, senhor Nelson? Eu fui votar. O que eu vejo do Conselho Tutelar é que o atendimento, em pelo menos 99% dos casos, é justamente para aquele menos assistido de um grupo, né, social menos assistido, menos favorecido, e que o próprio convívio ali é um convívio de violência, né, de agressividade, de pouca educação e inserção desses menores no ambiente educacional. Por quê? Porque a maioria, primeira lei é da rede pública. Ensino na rede pública a gente já conhece. A gente já sabe como é que funciona, não é? E aí o conselheiro tutelar, dependendo de suas orientações, não é isso? É quem vai direcionar tanto o adolescente, como a criança e o adolescente, como também a própria família. Então, essa orientação que é passada, que é dada pelo conselheiro tutelar, é interessantíssima. Houve casos, inclusive eu estou falando ex-cátedra, mas houve casos em que nós atendemos a criança, o pessoal do conselho e a mãe. E aí a gente até pediu em determinado momento para a mãe se ausentar para a criança ficar mais à vontade. O que é que tinha acontecido nessa situação? Como foi uma coisa muito simbólica, aí me veio à memória. A mãe juntava dinheiro em determinado, como se fosse um milhareiro da casa, e ali ela guardava todas as economias, e ela disse em depoimento que era para uma necessidade que houvesse, uma urgência e tal. A menina com acho que 11, 12 anos, ela teve acesso, quebrou, pegou todo o dinheiro, foi para a escola, farrou, não voltou naquele dia, essa criança, junto com outras, comprou roupa para outras crianças, que o dinheiro era razoável, mas as coisas, o que compraram também eram simples. E quando chegou em casa, a mãe deu 2 sandalhadas nela, que todas as economias para a sustentação da família por uma emergência. A criança saiu diretamente dali para o conselho tutelar e de lá disse: daqui eu só vou se for para a delegacia, porque minha mãe tem que ser presa. Porque ela me bateu, por quê? Aí eu disse: mas por que você está dizendo? Porque na escola disse que minha mãe não pode bater e eu tenho todo o direito do mundo, a minha professora disse, de fazer, porque eu sou uma criança ou adolescente. Então minha mãe, ela não pode bater de jeito nenhum, ela tem que me orientar. Então você veja que partiu do próprio ambiente da escola, do corpo
ali dos professores, da professora tal, e orientou. Quando se diz duas situações, escola sem partido, e se diz, olha, é na escola que o orientador tem um papel importantíssimo, que é o de orientar a criança no bom caminho. Mas o que acontece, infelizmente, na maioria dos casos, a gente não pode generalizar, porque são profissionais honradíssimos em sua maioria, a gente sabe disso, as diretrizes vêm lá da direção, vem de um governo que é orientado em determinado sentido, a gente sabe que é assim, e aí orienta essas crianças para esse tipo de caminho. Daí a importância que a gente tem em saber o que é o conselheiro tutelar. A eleição agora teve 70% são de pessoas voltadas, de membros voltados à boa orientação, à fé cristã, não é isso? Ao combate à proibição sobre o uso de drogas, não à conivência, à permissividade, porque há um discurso interessante, André, você que nos acompanha, aquela de uma certa permissividade. Não, mas aí você não pode ser tão agressivo, tão grosseiro, não pode direcionar nesse sentido. Mas não é assim que funciona. Então, estão de parabéns, sabe quem, André? Aqueles brasileiros que foram votar, como eu fui, como você foi, como o Fernando foi, nós fomos lá votar, nós exercemos o nosso papel. A direita está de parabéns. Eu disse em outro comentário que se preparem para o ano que vem e nos próximos anos. E só endossando, corroborando o que você disse agora há pouco, André, a direita está mais viva, mais solidificada do que nunca. Bolsonaro trouxe isso para a gente. O maior resultado disso, o maior exemplo disso, foi justamente essas eleições para conselheiro tutelar. A população está revoltada, a população não admite isso que está acontecendo aí atualmente no país. Então, eu fui votar, André, poderia me estender, mas aí eu sei que a gente tem a pauta. Eu fui votar, votei bem, não é isso? Houve candidatos que foram eleitos, votei no Evangélica também, votei no Evangélica, de linha evangélica conservadora, e a maior parte dos que foram lá fizeram isso. Obviamente, eu não estou dizendo que é o caso daqui, mas houve há todo um conjunto de forças políticas que antes não tinha, de já pessoas aí do poder político, de que tem que ser os mandatos, que apoiaram alguns dos candidatos. Então, aí essa balança. Mas tenho certeza que a direita agora se consolida de uma vez por todas no nosso país, André. Então, estamos apresentando Papo de Direita. Para comprovar o que a gente está falando aqui, a gente tem um vídeo aí de uma emissora aí que não liga muito para cristandade, não liga muito para se o jovem tá aí dançando funk, se tá usando roupa curta, se tá indo para balada, se tá namorando com 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, que tá começando a vida sexual cedo demais. Essa emissora não tá nem aí para isso, pelo contrário, eu acredito que ela incentiva. Então a gente tem um vídeo de um comentarista dessa emissora achando ruim esse fato que nós acabamos de narrar. Então vamos ver esse vídeo aí. Agora, mais do que direita e esquerda, eu vejo também um embate entre o Estado laico e o Estado religioso, porque a função do conselheiro, o conselheiro tutelar, ele é um auxiliar da escola pública, né? A escola pública é o fórum onde você tem todo tipo de diagnóstico de problemas de infância e adolescência. E o parceiro das escolas públicas são os conselhos tutelares. É um trabalho fantástico, Só que é um trabalho de um Estado leigo. Você tem que levar ali as ações de um Estado leigo. Você não tem que levar a sua fé. Então é isso que a gente tem que observar, porque aqui no Rio de Janeiro não foi entre conservadores só e progressistas, não, foi entre religiosos e quem defende o Estado laico. Então, essa é algo que a gente tem visto
né, a gente tem visto assim, a questão religiosa é uma questão que tem que ser debatida sem medo nesse país. As igrejas aqui no Rio de Janeiro, na eleição do Cláudio Castro, funcionaram como partidos políticos, de botar fiel para ir na rua pedir voto. O próprio Cláudio Castro admite isso, que a Igreja Universal botou obreiro para bater em porta e pedir voto. Então, e é um medo, assim, de se tocar, de parecer preconceito contra uma determinada religião. Mas eu vejo no Conselho Tutelar, mais uma vez, essa tensão que é pouco debatida no país, de um extremismo religioso, né? Sem querer generalizar. Eu já estou falando não de Conselho Tutelar, mas eu vejo ali de pastores que pregam o evangelho do ódio, né? Enfim. Mas a Igreja Católica, historicamente nesse país, também sempre se envolveu em assuntos. Nunca deu para dizer que o Brasil era um Estado, sempre foi, a República foi laica. Não foi. Só ver um monte de crucifixo que tem nas repartições públicas. Fica muito claro para a gente aí que esse comentarista da emissora, ele tem uma ideologia onde ele quer afastar, né, o Estado da cristandade. E a gente lembra, eu pedi para vocês guardarem aquela que o Conselho Tutelar, né, tem a função de promover o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade. O que esse camarada está dizendo é que o Estado é laico. E como é que o Estado vai cuidar do espiritual, se o Estado é laico? E ele desconsidera que os estados aqui do lado de cá do Atlântico foram construídos baseados em um conjunto de normas de leis provenientes da cristandade. Ele está desconsiderando isso. E quando você vê uma pessoa falando isso, você já pode concluir que essa pessoa tem formação marxista. Você já pode concluir que ele quer afastar a gente da moral cristã. Então, como é que o Conselho Tutelar vai dar moral, né, desenvolvimento mental, moral, espiritual e social, se ele não está vinculado a conceitos de o que é bom e o que é ruim? Esses conceitos do que é bom e o que é ruim a gente extrai das religiões. As religiões é que trouxeram, o discurso religioso é que trouxe para a humanidade. Qualquer sociedade vai ter lá o que é bom e o que é ruim. Entende? Já numa revolução marxista não vai ter o que é bom e o que é ruim, vai ter o que é conveniente para o Estado e o que não é. Se aquele grupo social não é conveniente para o Estado, como não foi, por exemplo, os homossexuais em Cuba, né? Como não estão sendo os católicos lá na Nicarágua, né? As irmãzinhas lá dos conventos, os padres, ele vai ser extirpado, como não é o bolsonarista para o governo Luiz Inácio, né? O bolsonarista, segundo o presidente Lula, tem que ser extirpado. Daí vocês têm que tirar as suas conclusões. Vamos falar, senhor Nelson, sobre a rotina de um conselheiro tutelar. Tem um print aí pra gente, que o Lucas vai colocar lá na tela, falando sobre a rotina do conselheiro tutelar. O dia a dia desses profissionais é intenso. Os conselheiros tutelares estão desenvolvidos em uma realidade de muitas violações e ameaças aos direitos de crianças e adolescentes. Vale ressaltar que o Conselho Tutelar é uma instituição municipal, o que o faz com que a realidade e a rotina das situações encontradas variem de acordo com a realidade de cada cidade. O conselheiro tutelar, diante de um caso do denunciado, é importante ver isso aqui, mas ele também pode ver acontecer, não é isso, senhor Nelson, algum abuso e tomar a iniciativa de resolver, né? Agirá para dimensionar a violação do direito com o objetivo de aplicar a medida de proteção que leve a criança ou adolescente a superar a situação vivenciada. No caso, por exemplo, de uma criança vítima de abuso sexual. Atenção para esse assunto, hein? Assunto que está em vigor aí no país, no mundo todo. Uma criança que é vítima de abuso sexual. Temos aí até um filme aí que fala muito sobre isso, um filme sendo boicotado pela esquerda, né? Grandes portais aí
como essa emissora que acabou de passar aí, boicotando esse filme, não dando a importância que ele tem, que é o combate ao abuso sexual de crianças, né? Então, nos casos de crianças com a vítima de abuso sexual, precisamos buscar a intervenção inicial da saúde, a fim de evitar uma gravidez indesejada ou que se contraia uma infecção sexualmente transmissível, além dos próprios danos físicos em razão do abuso, explica um conselheiro tutelar do Distrito Federal. Bem, isso aqui vocês viram que eu tirei da página do governo, e nesse trechinho aqui, seu Nelson, a gente tem espaço para um comentário enorme, porque está dizendo aqui que no caso de uma criança de violência, o conselheiro vai agir para que a criança tenha um melhor atendimento para resolver, por exemplo, uma gravidez indesejada. Ou seja, trocando em miúdos, o conselheiro pode agilizar o aborto, facilitar, arranjar um modo dessa criança fazer um aborto. Como se o aborto não fosse traumatizar, como se o aborto não fosse um assassinato, como se o aborto não fosse extinguir ou extirpar uma vida, né? Então, graças a Deus que 70% dos conselheiros aí no Brasil agora são cristãos. E esse problema aqui, esse texto aqui, creio eu que esse texto está muito inadequado para uma rotina de um conselheiro, né? Porque se tem que cuidar do desenvolvimento mental, social, espiritual e social, o conselheiro não pode aconselhar uma criança que já engravida, que já é, no caso, um adolescente, né? Engravidou, já está por ali perto da adolescência, a se tornar uma pessoa que vai levar essa carga de ter assassinado um bebê ainda no seu ventre para o resto da vida. A minha convivência, a minha relação com os conselheiros tutelados, foi justamente daquela fase da infração penal, né? Que não é crime, né? Menor não comete crime. E aí, nos casos em que também os pais eram denunciados. O que a gente percebia, André, Fernando, Lucas e você que nos acompanham, é que a vivência dessas crianças, né, é uma vivência exposta à violência, à agressividade, à ausência do que é ético, do que é moral, às vezes primeiro pela ausência dos pais, não é isso? Segundo, por necessidades básicas. E aí a figura do conselho tutelar é importantíssima. Como eu vi em várias oportunidades, a importância, pessoas dedicadas, conselheiros tutelares dedicados, entendeu? Inclusive, por vezes, eram orientados por nós, na própria delegacia, porque tinha uma visão fora, que quando chegava no âmbito da delegacia, a gente mesmo é quem expunha para ele algumas situações que ele não tinha, ele tinha aquela questão técnica do que é dito, do que é não dito, e aí o primeiro impacto que aquela criança tem, e o adolescente, porque geralmente é assim, é de ver na figura do conselheiro tutelar a autoridade que irá dirigir, orientar, não é isso? A sua conduta doravante, até como coibição a alguma prática que essa criança tenha cometido. E é justamente aí onde entra a qualidade, a ideia, a percepção do conselheiro tutelar. Não é isso? A orientação, né, identitária do conselheiro tutelar é que vai definir o que é que ele vai sugerir, não é isso? Para aquela criança, para aquela família. Ora, se o conselheiro tutelar vem de uma linha esquerdista, permissiva ao aborto, à liberação das drogas, ora, em que momento ele vai exigir dessa criança que ela se modifique? Se no próprio consciente desse conselheiro tutelar, o pensamento dele é de que isso aí é uma coisa normal, uma coisa que pode ser permitida, não, ali é uma coisa da própria dinâmica da sociedade. Então, foi muito importante o que aconteceu nessas eleições para conselheiro tutelar no Brasil inteiro. Tanto é assim
que o próprio ministro, com M minúsculo, dos direitos humanos, ele quer proibir, né, o resultado, que se façam Nós temos novas um print eleições. sobre isso aí, seu Nelson. O Lucas vai colocar na tela pra gente aí. Em algumas cidades onde a direita prevaleceu. Estou buscando aqui o nome do ministro dele. É o ministro de Lula. Ele é tão importante que a gente não sabe o nome. Eu me lembro que nos outros tinha, no governo passado tinha Tarcísio. Saberíamos todos eles, agora tá meio complicado. A gente sabia os nomes dos outros, mas nesse a gente não sabe não. Tem uma que foi demitida. Sabe aí, Fernando, o nome desse ministro aí? Que era mulher, que foi demitida. Tem é ministro dos direitos humanos, né? É alguma coisa assim. Então, o que é que acontece? O próprio ministro... Ele quer anular parte das eleições. Quer anular do parte Conselho das Tutelar. eleições. Conselho Tutelar. Já houve isso antes no Brasil, André? Não me lembro disso, não. Mas agora que a questão dos cristãos... Quer dizer, ele está contestando o que as urnas Não. Ele está contestando... As urnas? Eu não sei o que ele está contestando, mas ele quer anular parte... Mas ele não pode contestar as urnas, né? Daqui a pouco ele vai dizer que foi golpe no Conselho Tutelar. Eu acho que foi golpe, senhor. Vai ver, foi golpe. Agora veja a que ponto nós chegamos. Um ministro, não é isso, de Estado envolvido numa contestar, que é uma situação esdrúxula. Aliás, como todos os outros, se você tem um ministro da Economia que vai dar uma entrevista e toca violão, no caos que a gente está vivendo, Marina sumiu do mapa, a Amazônia está pegando fogo. O nome dele é Silvio Almeida. Silvio Almeida. A outra ministra grava live para assistir jogo do Flamengo no avião. Está indo de avião. Aquilo é um absurdo. Da FAB. Para assistir um jogo do Flamengo. Racista, ele fez comentários racistas lá, né? Também. Comentários racistas. A ministra da Igualdade Racial. A assessora que fez o comentário. Racista. Mas Marina em silêncio com relação à Amazônia. Que tá pegando fogo lá. Não é isso? Aí vem Silvio Almeida envolvido agora contestando o resultado de eleições para Conselho Tutelar. O ministro da Economia tocando violão. A ministra do Planejamento dizendo que foi sugerida por uma assessora para fazer um empréstimo de 1 bilhão para a Argentina, que foi para lá justamente para financiar a oposição a Milei, que é o provável candidato de direita que vai ser eleito. Se você junta, meu Deus, qual é a qualidade, e eu tenho repetido aqui, qual é o projeto que esse governo trouxe para o Brasil? Seu Nelson, na live passada a gente mostrou vários textos bíblicos mostrando a importância das crianças e como elas devem ser tratadas pela cristandade, né? O próprio Deus, Jesus, disse que se alguém fizer ou levar o mal a algum desses pequeninos, melhor que seja amarrado uma pedra de moinho no pescoço e atirado ao mar. Entendeu? Então, a gente quer mostrar agora no próximo print que o Lucas vai colocar como é que funciona a esquerda. Isso, na verdade, aí é a Bia Kicis, né? Ela comunica muito bem pelas redes sociais o que é que a esquerda está se fazendo e se movimentando lá pelo Congresso. Então, a Câmara aprovou urgência de pena dura contra o homicídio de crianças, mas o PT foi contra. Entenda, a Câmara dos Deputados quer que as penas para os crimes de homicídio de crianças sejam uma pena mais dura para desestimular o crime, para que a punição seja mais severa para quem comete um crime desse hediondo. Mas o PT votou contra. Aí você vê o PT, o ministro do PT, querendo anular a eleição do Conselho Tutelar. E você vê no site do governo o que é que tem dizendo lá para o Conselho Tutelar. É isso. Seu Nelson, a gente fala aqui que é a luta do bem contra o mal. A gente já falou isso várias vezes, né? Onde a esquerda não tem um perfil moral determinado. Não tem. Né? Eles apoiam o aborto. A gente disse isso muitas vezes aqui, antes até da eleição. E as pessoas não acreditavam. O próprio Luiz Inácio dizia que não, eu sou contra o aborto, que é isso, eu tenho vários filhos, tudo. E uma das primeiras atitudes do governo dele foi a ministra da Saúde retirar, junto com o governo federal, retirar o Brasil do acordo de não cooperação para o aborto, né? Ele retirou. O Brasil não fomentava o aborto, não patrocinava, não incentivava. E ele retirou o Brasil desse acordo internacional. E
e ele já deu depoimento depois da eleição, dizendo que agora quer que o aborto seja uma questão de saúde pública. Ou seja, mentiu para ganhar a eleição e agora está fazendo o contrário, né? Então, o PT votou contra aí, ó, crimes contra crianças, para as penas serem mais pesadas. Ele votou contra. Ele quer o bem das crianças? Não quer. Então, o bicho-papão, o dia que você vê o bicho-papão, eu tenho certeza que ele vai estar com a camisa vermelha e um bonezinho do Che Guevara. Como é que se diz? Infanticídio, né? O assassinato de criança. Eles falam tanto numa palavra, seu Nelson, que começa com gênio, termina com não sei o que, homicídio. Essa palavra para eles usaram de forma indiscriminada e de forma errada. Porque o que é isso? O que significa isso? Significa você exterminar vidas sistematicamente, né? Por exemplo, lá na África, uma etnia exterminava a outra. E isso era chamado dessa palavra que a gente não vai dizer para não derrubar a live aí, que senão derruba. Mas, quando você cria um sistema para exterminar a vida, e para nós cristãos a vida começa na concepção, você está criando isso. Alguma coisa, entende? No governo passado não existia esse incentivo, não existia. Nós valorizamos a vida e teve vacina com força, não se apoiava que se fizesse aborto, todo o apoio, pensão vitalícia para o pessoal, as vítimas da questão da microcefalia, a primeira dama focada foi criada até uma secretaria, né, de apoio à educação de pessoas com deficiência. E esse governo atual cancelou tudo isso, não quer que tenha pena mais dura para crimes contra crianças, incentiva o aborto. Então, pessoal, eu tenho certeza que o bicho-papão, ele faz o L. O que é que você acha, seu Nelson? Não tem outra explicação. O véu do saco também, que vem mancando. Tinha o velho do saco. O velho do saco que vem mancando, né? Acho que ele também faz o L, né? Perna cabeluda. Eu não acredito, tô acreditando muito nessa história de prótese, de quadril. Não tô acreditando nisso, não. Acho que ele vai fazer plástica, viu? Porque se a história da facada é mentira, essa história do quadril não tem nada a ver também, não. Há um texto... Como é que você tá andando normal aqui e depois precisa de uma prótese no quadril? Há um texto já que tá rolando aí na internet que diz que alguns médicos, né, e principalmente ortopedistas, eles dizem que, e cirurgiões, que na idade em que se encontra o despresidente aí, o ladrão... Se ele tivesse precisando de prótese, ele não estava conseguindo andar, não. Na idade dele, a própria recuperação, o próprio trauma da cirurgia faria com que ele permanecesse vários dias ali acamado, embora a tecnologia, a ciência é tão avançada, mas o fator principal seria a idade dele. O implante de uma peça enorme no fêmur aqui. A idade dele... É uma ferida enorme. Não sara assim em 3 dias, 4 dias. Não sara em uma semana. Justamente. E principalmente no idoso, né? Considerando a idade, o fator é esse. Um idoso que de vez em quando dá umas goladas. Os fatores são esses, justamente a questão da idade e a dificuldade em recuperação. Além do mais, há essa aí que fala do consumo, né, de álcool, de que fumava, e um tanto debilitado, principalmente em razão dessa que não é uma alimentação, digamos, né, do presidente, de um político aí que viaja tanto, não é uma alimentação, né, tão ali ordeira, uma coisa tão séria. Então essa capacidade de recuperação não lhe permitiria isso. Alguns rogam, agradecem, não vão dizer que é a Deus, né, porque ele não acredita, porque ele é comunista. Mas essa capacidade de recuperação dele... milagre. Só pode ter sido um milagre. Bom, a gente não sabe a que... Se ele não acreditava em Deus, ele tem que começar a acreditar agora, que não é possível um negócio desse, não. Não, mas isso não passa pela cabeça dele, isso faz parte do meme. Isso aí não vai... Essa discussão, olha, religiosa, quando você caminha ali para corte máxima, quando você caminha para o governo atual, os simpatizantes, eu acredito, André, e vou fazer esse parênteses aqui, o que eu acho é um absurdo. Eu procuro entender até hoje, e os adjetivos que eu tenho para isso não são os mais interessantes, né? Os mais elogiosos.
como pode... Eu vejo a hipocrisia. A hipocrisia, para mim, era subjetiva, era uma palavra que, para mim, era textual só. Mas eu só vim a acreditar e ver na prática o que é hipocrisia quando eu vi eu vou chamar de colega, né? Porque é de profissão, ele formou junto comigo. Mas ele é daquele todo domingo com a família, que a esposa dele, inclusive, é vereadora, numa cidade, não é em Carpina. Na missa, religioso, e pegando naquele negócio da procissão no teu andor, do andor e tal, petista, lulista. Entramos em discussão no grupo da faculdade. Tem vários. Lá na faculdade. Tem vários. E quem vai na igreja? Lá, tira foto de mãos postas, assim, orando, dentro da igreja e bota nas redes sociais. Segurador e defensor de Lula, da esquerda, uma doença. Aí foi quando eu vi que a hipocrisia ela se materializou naquele momento. Como é que pode uma pessoa fazer isso e dizer que vota em Lula na esquerda, que é contra, que é a favor de aborto, a ideologia comunista, ateu, ele não acredita em Deus, a favor do consumo... Não quer que o criminoso que ataca crianças tenha uma pena mais dura. Uma pena maior. Consumo de drogas, a liberação das drogas. Quer dizer, como é que você pode ser tão antagônico de você estar lá de mãos postas, ajoelhado, porque tem um momento da missa, vários, né? Que você se ajoelha e tal. Aí porque na presença de Jesus Cristo, o normal, se você olhar na história, inclusive está escrito na Bíblia, né? Toda pessoa que precisa realmente de um milagre, que está... Quando encontra Jesus, se ajoelha. Me lembro de Fátima, lá em Portugal. Se ajoelha naturalmente. As 3 criancinhas, né? Eles estão lá ajoelhadas, né? Para a Virgem Maria. Porque o pessoal fica... Eu sou católico, pessoal. E o pessoal, às vezes assim, acha estranho. A gente o senta, levanta, abaixa, levanta da missa. Mas é porque, assim, na hora... No momento que a gente sente a presença de Jesus, todo momento que a gente está ali, a gente tem que se ajoelhar. Não tem como. Se você acompanhar a missa de fato e você... o objetivo ali é sempre a gente encontrar Jesus e a gente faz o que ele disse pra gente fazer em memória. Não tem como na presença de Jesus não se ajoelhar. A reverência que é feita, aquilo é uma reverência. Isso. A missa, o culto, não é isso? A reunião doutrinária, a reunião, né, no centro, são todas coisas solenes. Isso. Há uma reverência ao Criador, ao Filho do Criador, à Mãe do Criador, né? Isso, não é assim? Mas eles fazem por conveniência. Então, eu lembro na campanha política teve gente que foi para a missa e nunca ia. Nunca ninguém viu cena dessa pessoa na missa. O presidente da República, Bolsonaro, vai à missa constantemente e o pessoal nunca mostrava ele na missa. Só nas páginas de direita é que a gente via, né? Mas a mídia em geral não propagava. Já os candidatos de esquerda, toda a campanha... vai para missa, vai para culto, vai para todo canto, eles publicam em todos os lugares. Cadê Haddad? Cadê Manuela Dávila? Que comungou lá na missa. Não é isso? Cadê o ex-presidente na missa? Ou agora, depois dessa cirurgia, a público dizer, eu agradeço a Deus pela cirurgia que foi bem realizada e tal. Eles são incapazes disso. A questão que eu venho insistindo, André, você que nos acompanha, é o seguinte: em algum momento disso tudo, e é o que está acontecendo, se você for acompanhar a mídia em geral, inclusive a mainstream à esquerda, se você for analisar, você vai perceber que já há um movimento de revolta, não é isso assim? Isso. De repulsa pela esquerda. Você está vendo isso hoje, como viu hoje, quando o próprio Pacheco, né? Que é um inativo. Pacheco já se anunciou... mexer, é o inglês, é um lord inglês, né? É bom ver... Para ele se mexer tem que ter algum motivo. Que é bom, que agora há de se verificar essa questão do mandato do ministro do STF. Lira, num discurso que foi feito hoje, que não era nesse... Ele abordou esse assunto também. Começou, se você que está em casa ficar mais atento, você vai perceber que já começou nesses 9 meses... Não é isso? Já uma revolta, já estão buscando direcionar os erros, os equívocos, que sempre diziam que eram gafes. É porque, senão, a gente falou isso também várias vezes aqui. Quando alguém começa a sentir o gostinho do poder,
e esse poder ele começa a ser muito amplo na mão dele, a pessoa não recusa, principalmente quem está exercendo o mal. Ele não recua, ele não dá o direito, compartilha isso com ninguém. Então, os poderes de um país, de uma república ou de uma democracia, se eles começarem a avançar por cima dos outros, né, o outro poder vai ter que reagir, senão ele vai perder tudo. Porque o poder que está avançando, ele não recua. O que há é medidas como essa que a gente está vendo por aí. Foi aprovado agora há pouco, rapidamente, na Comissão de Justiça do Senado, uma PEC que limita as decisões, que pode ser revogar decisões do Supremo Tribunal. Foi na CCJ. Na CCJ, né? Então, a gente já está vendo uma reação, né? Já está em regime de urgência e caminha para... Até o Pacheco já se buliu da cadeira e resolveu reagir, coisa que realmente é de assustar. Olha, vocês sabem qual é o maior, o que mais causa medo a um congressista, um senador, a um deputado. O que mais existe nele latente se chama o instinto de sobrevivência. Eu pensei que era a falta de emenda do relator. É o instinto de sobrevivência. Quando o instinto de sobrevivência dele é ameaçado, é o que está acontecendo. Porque o instinto de sobrevivência dele está sendo ameaçado por decisões de outro poder que estão se sobrepondo, avançando nas suas atribuições. Avançando nas suas atribuições. Mas o instinto de sobrevivência dele não é porque está acontecendo isso, não. É porque a sociedade está vendo que eles são inúteis. Está começando a fazer o quê? Eu estou ligando isso à questão das eleições do Conselho Tutelar. Presta atenção que está tudo ali contemporâneo. Perfeito. Foi no mesmo momento. Essa questão aí, essa revolta aí, digamos, do Pacheco e do outro, isso é um retrato da vontade deles, não. Senadores foram a ele. Ó, Pacheco, olha a Lira, os deputados foram a Lira, eles não iam tomar essa deliberação sozinho. Quer dizer, já há uma movimentação ali nesse sentido. Isso. E isso foi justamente nesse período das eleições do Conselho Tutelar. Pode ver que foi de domingo para cá, que já surgiu. Por quê? Porque isso é um retrato que nós vamos ter nas próximas eleições, em 2026. Isso é um retrato que se traduz dessa forma. O povo está insatisfeito e o instinto de sobrevivência desse pessoal se baseia nisso. Olha, a gente não vai sobreviver, não, se a gente não tomar uma atitude. Isso. É isso que está acontecendo no país. Uma atitude... Eu elogio e continuo elogiando e dizendo e sendo positivo com relação à direita. A direita se consolidou. Hoje nós temos consciência do que está acontecendo. E isso ficou totalmente retratado nessas eleições de domingo, André. Não tem volta, pessoal. A esquerda que se cuide, porque do PT mesmo só restou o Lula lá. Quando o Lula se for, acabou o PT, acabou a esquerda. Isso está escrito. Ninguém tem força política para lutar contra ninguém. Por quê? Porque ele próprio não deixou. Ele foi libertado para isso, né? Aquelas pessoas que vieram, as pessoas que poderiam substituir ele não deixou. Acabou. Bem, pessoal, Luiz Helena. Vamos ver quem foram os conselheiros aqui em Carpina eleitos, aí como é que foi a votação. Eu tenho um print aí que o Lucas vai colocar na tela. Depois disso a gente vai chamar o comercial. Bem, pegamos aí do Voz do Planalto, um meio de comunicação aqui da região. A gente aqui não tem esse problema de divulgar a página de ninguém. Você vê a TV Independência, é um lugar tão republicano, tão democrático, entende? Que tá aí, ó, notícia do Voz do Planalto. Tá de parabéns à TV Independência, parabéns Fernando, parabéns Lucas. Vocês são realmente pessoas que a gente deve prestar atenção. Com 3 eleitos e 2 novatos, a população elegeu os conselheiros tutelares de Carpina. Inclusive essas duas que moram na mesma rua que Madalena e Karine. Eu estou estranhando porque aqui, Karine, ela tá com a blusa azul ali, ó. Ela tá com a blusa azul, é a cor da campanha dela. Eu pensei que a cor dela ia ser vermelha, porque ela, se não me engano, ela é eleitora do PT.
Com 3 eleitos da população. Não tem ninguém vestido de vermelho aí. Não. Bom, não, tô gostando. Vamos ler a notícia que está aí no... Pode tirar, Lucas. Neste domingo, primeiro, foi realizada a eleição para o Conselho Tutelar de Carpina, com eleitores comparecendo nos 2 pontos de votação, na Escola João Cavalcante Petribu e na Escola Técnica Maria Eduarda Ramos de Barros, em Carpina. Foram 3 eleitos para o Conselheiro Tutelar. O irmão Ronaldo, com 1.221 votos. Madalena, do Conselho, com 1.214 votos. E Paulo Moraes, com 62 votos. Já os novos conselheiros eleitos foram o irmão Joabe, 582 votos, que ele já era suplente, né? E agora assume o mandato. E Karine, que é essa moça que estava aí, que eu quero parabenizar a todos eles, né? Realmente uma eleição dessa e levar tantas pessoas assim para votar. O Conselho Tutelar não era uma eleição que ninguém prestava atenção. E hoje em dia está com uma grande relevância e importância, e devido à informação, devido a tudo que está acontecendo, envolver crianças, né? As crianças têm que ser protegidas de fato. E queríamos dizer para todos eles que, parabéns, estamos de olho. Eles vão agora entrar numa formação, seu Nelson, para começar a exercer a função. Estamos de olho. O que eu queria dizer para eles é o seguinte: não aconselhem, isso eu estou dizendo pessoalmente, tá? Caso de violência, por exemplo, violência sexual, aí a menina engravidou. Quando ocorrer com a menina, né? Que às vezes a violência é com o menino, não é isso? Mas quando acontecer isso, eu não aconselharia, eu sendo conselheiro de tutela, não aconselharia exterminar uma vida. Não aconselharia um aborto. Eu acredito que qualquer psicólogo pode falar para o conselheiro o que um aborto pode causar de trauma numa pessoa. Um filho não é um trauma na vida da pessoa. Filho não é trauma. Um filho, ele é geneticamente, ele tem genes do pai e da mãe. Quando esse discurso que o pessoal diz, mas aí a pessoa vai ver, a criança vai lembrar daquela violência. Como é que pode lembrar da violência se ali existe uma relação de mãe e filho, de pai e filho? Como é que pode a pessoa olhar para você mesmo, 50% você mesmo ali, e achar que ali tem uma violência? Aquilo é uma outra pessoa. Aquilo não é o agressor. Aquilo é outra pessoa, é outro indivíduo, é outra vida. Dali vai surgir uma relação de pai e mãe, de mãe e filho. Dali não vai surgir uma relação de violência. Então, o conselheiro que devia dar apoio era para a mãe, não é isso? Para a futura mãe, para a mãe que está grávida, cultivar o amor de mãe, se libertar da violência que sofreu sendo mãe, né? Se a pessoa roubou ali uma ilusão, uma vida, roubou um momento da vida, ela não tem que roubar uma outra vida para ser alguém. Vamos e convenhamos, toda a família, todo o conselho tutelar, o Estado pode ajudar aquela criança a sobreviver. Tantas pessoas estão aguardando doação de um bebê, né? Eu mesmo tenho esse plano, penso nisso constantemente, em adotar crianças, adotar, né? Ser um pai adotivo de algumas, ou se puder até mais de uma, né? Então, tantas pessoas aguardando na fila de adoção, e aí vem um conselheiro dar um conselho para uma pessoa que sofreu uma violência, de cometer uma violência ainda maior. Porque, para mim, que sou cristão, tirar uma vida é a maior violência que pode acontecer. Ninguém tem esse direito, né? Então, senhor Nelson, esse é um conselho que eu dou ao conselheiro. Muito bem. Se que todos, com a graça de Deus, se dirijam nesse sentido, eu só tenho que parabenizá-los, né? É preciso muita boa vontade dessas pessoas. Não tem horário para estar atendendo, porque o atendimento não é só lá no conselho. A gente sabe que as pessoas procuram. A gente tem notícia de que essas pessoas aqui se dedicam, né, muito a isso. E a única coisa que diferencia esse atendimento em relação a todos os outros, né, que são feitos, é justamente o pensamento deles ideológico. É isso que vai diferenciá-los, porque não adianta ser dedicado, não é isso? Ter toda uma atenção ao adolescente se você não tem Deus no coração, se os seus princípios não são cristãos. Isso aí vira técnica.
e técnica não vai a lugar algum. Se faltar fé, faltar amor, né? Faltar o exercício do pensamento cristão, você é um mero executor, não é isso? Do papel, daquela lição subjetiva que é escrita em manuais. Então você não merece sequer estar ali. É como se você passasse pela vida e ao desencarnar, ao encontro com Deus, né? E o que é que tu me trouxes? Quando eu te entreguei o futuro daquelas crianças nas tuas mãos, tu fizeste o quê? Quando uma chegou para você e falou que estava ali grávida, tu orientasse ela em que sentido? Porque ela não era só ela tinha outra vida. Se tu estava preocupada, a questão não é nem do aborto, e ela, e a criança, porque era um adolescente, chegou nas tuas mãos, o foi que tu fizeste? O foi que tu fizeste a um dos meus pequeninos. É assim que está o texto. É desse jeito, seu Nelson. E aí vai se cobrar dessa pessoa. Daí essa necessidade de se responsabilizar. Eu rogo a Deus que ele toque o coração, se algum desses conselheiros de um atendimento, e se ele levou consigo essa ideologia nefasta do esquerdismo, da aprovação do aborto, consumo de drogas, a erotização das crianças, que ele seja tocado no coração e não mais enverede nesse sentido. Busque realmente orientar essas crianças. Seu Nelson, falando em crianças, a gente sabe que aqui, tirando um pouco essa carga desse assunto pesado aí de aborto, de tudo, agora o Dia das Crianças vai ter um grande evento, né? É verdade. Ali se chama rasteira. Vamos chamar os anúncios, depois a gente fala desse evento, anunciar aqui para a cidade, aqui, o pessoal já foi anunciado em outras emissoras. Para finalizar, a gente vai terminar com isso. Vem aí os anunciantes da gente aí, o pessoal que nos apoia. Apoio Cultural, EGR Atacadista, Organização Júnior Dival, Casa dos Parafusos, Avenida Congresso Eucarístico Internacional, 916, em Carpina, fone 3621-1482 e Casa das Máquinas e Ferramentas, 3621-4908. Hugo Placas, Carpina, Lagoa do Itaenga e Orobó. Frigorífico Casa do Camarão, Frutos do Mar, no centro de Carpina. Arthur Locações, aluguéis de máquinas para sua construção, bitoneiras, escora metálicas, compactadores, andaimes e entre outros. Arthur Locações, Rua Paulo Tavares de Lima, 261, Carneiro Leão, Carpina. Informações pelo fone ou WhatsApp 99807-5252 ou 99888-1399. Restaurante Pizzaria Sabor do Nordeste é Deliver. BR-408, no Posto Carvel, no Bairro Novo, em Carpina. Acesse agora mesmo o nosso Instagram, Sabor do Nordeste Carpina. Ou ligue pelo fone ou WhatsApp 99816-3792. Deputado Estadual Coronel Alberto Feitosa, esse sim, trabalhando sempre com o povo. Imobiliária Santana, organização do amigo Joel Santana, Avenida Estácio Coimbra, 840, no centro de Carpina. Informações 996617979. Organização do amigo Joel Santana. Toda quarta, às 20 horas, na TV Independência de Carpina, programa Papo de Direita, com Nelson Revoredo e André Isidoro. Transmissão nas páginas da Direita Mata Norte e no canal do YouTube da TV Independência Carpina. Então, seu Nelson, para as crianças de Carpina, um evento gratuito no Parque de Exposições ali, Senador Paulo Guerra. Vai ter brincadeira, pula-pula, e vai ter algodão doce, bolo. E um presente para cada um que for, vai ter um presente. Vai ter um presente que o pessoal tava... Assim, a gente estranha às vezes, a pessoa não participa dessas coisas, né? Mas a pessoa tá fazendo aí a sua né? Amostragem para o público, e o camarada toma uma iniciativa dessa que vê, né, por onde começar, seu Nelson, a aparecer para as pessoas, a mostrar, e ele escolhe justamente atender a felicidade das crianças, começar pelas crianças. Então a gente vê daí já uma tendência da pessoa
a ser uma pessoa de bem, né? Então, o nosso amigo, nosso aí pré-candidato que vai começar a sua campanha aqui em Carpina para prefeito da cidade, Júnior Dival, junto com seus amigos ali da Casa Bolsonaro, com todo o apoio da família dele, dos amigos, do pessoal, tá promovendo esse evento ali, ele que é diretor lá do parque, né? Na realidade, o Parque de Exposições, né, e a Sociedade lá agropecuária Isso. Estão promovendo esse ato na pessoa do seu presidente e de todo o apoio que ele obteve, dos amigos, por óbvio, mas o ato é justamente da associação. Da Associação Agropecuária ali. Agropecuária e do Parque de Exposições. Então, todas as crianças da cidade de Carpina estão convidadas para ir lá e passar esse dia lá, né? Domingo próximo, seu Nelson. Obviamente com uma mão, né, ali com a digital de Júnior Dival, que é o presidente então, você, papai e mamãe, tem crianças aí para brincar. As criancinhas levem lá no parque, que é um lugar, um ambiente muito bom. Sempre que tem algodão doce, guaraná. Sempre que tem exposição lá, as crianças querem ir passear, um lugar muito bom, e vai ter todo esse evento lá. Vocês vão ver os anúncios por aí ainda nas redes sociais, nas meios de comunicação da cidade. Você já imaginou, André, o que movimenta na economia? Porque o bairro Novo está todo convidado. E outra coisa, todos os bairros de Carpina, as crianças estão convidadas. Foi esse o anúncio que foi feito em rádio, não é isso? De que as crianças de Carpina estão convidadas a irem lá. Há uma campanha à parte, não é só o Parque de Exposições, há amigos, conhecidos, pessoas ali do comércio local, que é importante dizer isso, se mobilizar também nesse sentido de nutrir, né, a questão dos brinquedos, da movimentação toda. Aí eu fico imaginando aqui, você já pensou a economia, porque o comerciante vai vender os brinquedos que vão ser vendidos lá. Isso. O algodão doce, o movimento dos restaurantes que existem lá, a locomoção, porque aí entra mototáxi, carro particular, tá. E no ambiente do agronegócio, né? Que o agronegócio é quem alimenta o brasileiro, é quem alimenta as pessoas do Brasil e mais um quinto do mundo. Olha, ambiente do agronegócio é fantástico, senhor. André, eu sou fã. Quando o esquerdista, menos assistido, menos favorecido, petista, descobrir que os recursos vêm justamente de quem, né, do comerciante, do agronegócio, esse movimento financeiro, econômico, que faz com que cresçam essas pessoas, está justamente nesses setores, e são esses representantes em que a gente deve escolher, por exemplo, para administrar a cidade, dirigir. Eles administram tão bem o agronegócio. Eles administram o agronegócio do Brasil, é um fantástico, é liderança no mundo. Você vai votar no comerciante que produz para a cidade, emprega, que gera emprego, faz a empresa você vai voltar num cotolo que falta dedo, que é ladrão. Que só dá prejuízo, só faz gastar, viajar, turistar por aí. Não sei pra onde. Não, eu tenho que escolher quem gera renda. E com uma deslumbrada a tiracolo. Seu Nelson, vamos para o final do programa. Vamos caminhando. Eu queria falar para vocês... quando fala, aí eu já... A gente se empolga, eu tenho que segurar seu Nelson aqui, senão ele começa a se falar dos isentões. Dá uma boa noite aqui, pessoal. Olha, não, eu queria falar para o senhor da terceira lei de Newton, que esse programa também é cultura. Pois não. Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. A terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Toda ação provoca uma reação de igual intensidade e direção, porém em sentido contrário. A direita reagiu à política no Brasil, chegou à presidência, né? E a esquerda reagiu. Não foi isso? Reagiu e trouxe o Luiz Inácio Quadril prejudicado da Silva para ser presidente. E aí vem a eleição de conselho tutelar, vem a reação do Congresso, né, de igual intensidade em sentido contrário. E para mostrar a vocês que essa reação está acontecendo, eu queria que Lucas colocasse na tela o último print da noite aí para a gente se despedir. Suprema Corte dos Estados Unidos receita cassar a candidatura de Trump. O Homem Laranja está voltando, viu? Com força total nos Estados Unidos, que é o país líder aqui da América, né?
e do mundo, né? A principal potência aí mundial. É que lá juiz da corte lá não dá entrevista, não. Não, eles também não têm partido político, né? Eles não derrotam o Trump, como é que não posso dizer, o movimento de Trump é o quê? O trumpianismo? O trumpinismo? É um movimento... Não derrotaram o trumpinismo. Republicano. Não derrotaram o trumpinismo nos Estados Unidos. Ele vai votar, viu? Tá aí, ó. Ele vai ser candidato e tá com força total para votar. Então, a terceira lei de Newton. Grava aí, pessoal. Agora eu quero me despedir de vocês, dar boa noite e agradecer, certo? Quero dizer que levem suas crianças lá pro parque de eventos. Vamos prestar atenção nessas pessoas de bom coração aí que estão se prestando a tomar conta da nossa cidade. Vamos aprender sobre elas e vamos mudar nossa história para melhor. É verdade, é preciso conhecer, né, para escolher. Um abraço a quem nos acompanhou aqui, Alberice Mendes, boa noite. Fernando Soares, Emerson Lopes, Nelsinho, que sempre Nelsinho, a principal audiência da gente, a gente tem que dar um troféu a ele. O Rumenig, né, que também o menino de Edson Lopes também, que é de Pau d'Alho. Quero mandar um abraço aqui para minha cunhada Águida também. Diz que é a sua cunhada preferida, né? Minha cunhada preferida porque só tenho ela. E eu sou o cunhado preferido dela porque ela só tem eu de cunhado. Bom, fica aqui um abraço para todos vocês, o agradecimento por nos terem acompanhado. E a gente pede, como sempre, de que hoje à noite ainda, ou amanhã cedo ao acordar, faça uma oração de agradecimento por tudo que ocorreu. Aquilo de bom que, né, fez com que a gente ficasse contente, ficasse alegre. E o que aconteceu de dificuldade justamente porque serviu de ensinamento. Por quê? Porque amanhã, inexoravelmente, o sol há de nascer, nos trazendo um mundo de possibilidades para a correção dos equívocos e para melhorar ainda as nossas atitudes. Boa noite a todos e muito obrigado. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Programa Papo de Direita, com Nelson Revoredo e André Isidoro. Siga nossas redes sociais da TV Independência Carpina, Facebook, YouTube e Instagram. TV Independência, a TV que faz a diferença.